livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, é o primeiro livro, dos profetas menores. Depois de Daniel, nós encontramos Oséias. No capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, estarei lendo para ganharmos tempo, que diz assim, Oséias capítulo 4, versos de número 1 adiante. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, o meu povo assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, não venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, a sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Porém, antes de sentarmos, quero encerrar a leitura da palavra de Deus aqui em Salmos. Peço que os irmãos acompanhem comigo. Salmos 16, está no meio da Bíblia.
Salmos capítulo 16, o versículo de número 4. Salmos 16, versos de número 4, diz assim, só esse versículo: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecereis as suas libações de sangue, nem tomarei o meu nome nos meus lábios. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, a palavra que é fiel, meu Deus, a palavra que é verdadeira, meu Pai, a palavra que é como um martelo que esmiuça a penha, a palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Aqui está a tua palavra, quando o Senhor diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ah, Senhor, sobre esta palavra eu suplico, eu imploro, alimenta minha alma, a alma dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos ouvintes de perto, dos de longe, direciona a mesma aos nossos corações, e que a tua vontade prevaleça para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Assentai-vos, queridos irmãos, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palma para Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu peço por favor a tua atenção, a tua reverência à palavra de Deus. Eu quero aqui frisar este verso 4 do capítulo 16, do salmista Davi, verso 4, capítulo 16, onde ele diz que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. E Davi, ele não estava dizendo que as dores iriam se multiplicar a todos os idólatras, que são aqueles que adoram imagem de escultura. Davi não estava dizendo isso porque ele era um religioso, Davi não estava dizendo isso porque ele era o rei de Israel, mas Davi, ele estava dizendo isso porque Davi, ele conhecia a lei de Deus. Davi, ele tinha a Torá, Davi, ele tinha ali os ensinamentos do Senhor, ele tinha ali todos os mandamentos de Deus, que inclusive entre os mandamentos que está lá em Êxodo 20, um dos mandamentos é para que as pessoas não se tornem um adorador de ídolo, para que as pessoas não façam imagem de nada semelhante no céu, na terra, nem embaixo na terra, e nem que há no mar, para não fazer nada semelhante, e também não se prostrar e adorar qualquer tipo de ídolo ou de imagem. Então, como Davi, ele temia a Deus, como ele tinha os mandamentos, e ele conhecia a verdade, então Davi, ele precisava ensinar, instruir as pessoas. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos nessa noite, que Davi, ele vai falar dessa maneira que as dores iriam se multiplicar a todos os adoradores de ídolos ou de deuses, que está com D minúsculo. Por quê? Porque eles iriam desobedecer a Deus, e toda a ação, ela tem uma reação, E Paulo também, ele diz para nós que tudo aquilo que um homem semear, certamente um homem ele vai ceifar. Veja bem que isso aqui é uma ordenança de Deus, e toda a humanidade precisa cumprir a palavra de Deus. Pastor, mas eu sou católico. Peraí, mas você não tem Bíblia? Pastor, mas eu sou católico. Peraí, você não vai na igreja católica? Pastor, mas eu sou católico. Você não tem um líder religioso que ensina a palavra de Deus?
Ué, mas o padre, o papa, ou sei lá quem que é, nunca pregou, nunca falou sobre isso. Mas espera aí, você não tem a Bíblia? Você não tem a palavra de Deus? Tem gente que diz: a minha Bíblia católica é mais completa do que a Bíblia de crente. Então, peraí, se a sua Bíblia é mais completa, você precisa ser uma pessoa mais religiosa e mais cumpridora da Bíblia do que até mesmo os crentes. E em todas as Bíblias o Senhor ensina e exorta a nenhum indivíduo se prostrar diante de nenhum tipo de ídolo e imagem de escultura. Em todas as Bíblias está escrito dessa maneira. Então todos nós, todo ser humano precisa cumprir a palavra de Deus. Interessante, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a deuses, a ídolos. Meus irmãos, cada dia que se passa, nos dias de hoje, nós observamos que o mal tem aumentado de uma forma estrondosa. Cada dia que se passa, nós vemos que as pestes se multiplicam, os terremotos se multiplicam, os tremores se multiplicam, as guerras estão aí estourando, a Terceira Guerra Mundial. Agora a gente pergunta: por que tudo isso? Por causa de mim e por causa de você, por causa da humanidade. Mas por causa de mim, por causa da igreja, sabe por quê? Porque nós estamos adorando, evangelista, presbítero, igreja, nós estamos adorando mais as pessoas, nós estamos colocando o homem no centro da adoração, no lugar que merece Deus ser adorado. Nós estamos colocando o homem. Hoje os louvores é só de adoração, de exaltação no ego das pessoas. Hoje só o homem está sendo exaltado, hoje só o homem está sendo colocado lá em cima. E Deus está como um garçom, com uma toalhinha pendurada aqui, aí uma bandeja na mão e passando no meio da igreja, dando um drink, dando um tira-gosto, dando alguma coisa, fazendo milagre. Esse é o papel de Deus hoje, porque na verdade quem está mandando é o homem. Hoje os homens estão dando poder, autoridade para o mortal e colocando o imortal todo-poderoso como se fosse um garçom, como se fosse uma criatura feita pelo homem, como se Deus tivesse uma corrente, obrigado a fazer qualquer coisa, porque senão ele seria lançado nas profundezas do abismo. As pessoas estão fazendo dessa maneira com Deus, estão adorando as pessoas, estão adorando o homem, estão adorando o dinheiro, estão adorando a internet, as redes sociais, estão adorando divindades, estão adorando templos. É bom lembrar, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Ali na China, ali na Coreia do Norte, entre outros lugares, quem que é o Deus? Quem que é Deus lá? É o chefe do partido. Ninguém pode adorar ninguém pode adorar nada, se não for o camarada, se não for a foto, a imagem dele que está na parede, na casa de todo mundo. Ele é um Deus. Meu Deus, tem misericórdia. A palavra de Deus fala para nós em Romanos, no capítulo de número 1, que os homens, eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Quando nós começamos, é isso aí mesmo, deixa eu só conferir aqui para não ficar, nas minhas palavras, Romanos, capítulos de número 1, o início aqui desta carta do apóstolo São Paulo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 1, versículos 25, Romanos 1, 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus
em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1:25. As pessoas estão pegando a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, não há erro. As pessoas estão pegando a palavra de Deus, que é verdade absoluta, uma palavra que é inspirada, diz a Bíblia que ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Homens foram inspirados, foram cheios do Espírito Santo para escrever as Escrituras. É a palavra de Deus, é a palavra viva, é a palavra poderosa de Deus. Tudo que está escrito aqui se cumpriu, está cumprido e há de se cumprir na eternidade. As pessoas, os homens, estão pegando essa palavra que é viva, que é poderosa, a palavra que é a verdade, e sabe o que eles estão fazendo? Transformando esta palavra em mentira. Sabe como que eles transformam isso aqui em mentira? Eles pegam esse ídolo aqui, eles pegam isso aqui, um desenho, uma foto, moldaram aqui o desenho do homem, coloca esse desenho aqui de pé, essa imagem aqui de pé, e diz: olha, esse aqui é o Deus de vocês. Esse aqui, Deus tem muita coisa para fazer, tem muita gente na terra, então vocês precisam pedir para essa imagem, para esse desenho, vocês precisam orar, ou colocar vela, colocar um copinho de cachaça, vocês têm que se prostrar, vocês têm que fazer procissão, vocês têm que fazer novena, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, porque Deus está muito ocupado, Deus tem muita coisa para fazer. Então tem os deuses inferiores que estão abaixo de Deus, que são essas imagens que vai interceder por vocês a Deus. Queridos, Deus, ele tem coisa com o homem, Deus não tem coisa com o ídolo. Deus tem coisa com aquele que é feito a sua imagem e semelhança, e não com barro, não com pedaço de pedra, não com pedaço de madeira. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus vivo. O nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus que não brinca. As pessoas hoje pegam a verdade de Deus. A verdade de Deus está dizendo que a igreja de Deus, a verdade de Deus diz que as mulheres de Deus, elas não têm o costume de cortar o cabelo. Paulo fala aqui em capítulo 11 de 1 Coríntios, a igreja de Deus não tem esse costume. Quem tem o costume de cortar o cabelo, aparar, são as prostitutas de Coríntios, são as outras mulheres aí, para diferenciar. Mas a igreja de Deus não tem tal costume. Não é o que está escrito? Será que é isso? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 16, diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem a igreja de Deus. Peraí, você quer fazer isso? Faz. Você quer cortar? Corta. Mas nós não temos, e nem a igreja de Deus tem esse costume. Está aqui, ó, capítulo 11, verso 16 de 1 Coríntios, falando acerca do cabelo. Ah, pastor, mas o cabelo é dado em lugar de véu. É dado em lugar de véu. Então, peraí, você quer cortar, corta. Então coloca o véu, coloca o pano em cima. Paulo está dizendo claramente, está aqui, qualquer cego enxerga. Está aqui, ó. Nós não temos esse costume, e nem a igreja de Deus. Mas daí chega os letrados, daí chega os utilizados pelo diabo, chega aos ministros de Satanás, aqueles que estão em 1:25 de Romanos, que transformam a verdade de Deus em mentira e diz: não, igreja, não é bem assim. Peraí, por que antes não era assim? Por que em 80, 70, mais tempo para trás, não era assim? Tinha pudor, tinha reverência. A mulher cortava a ponta do cabelo, era 5 anos de disciplina. A pessoa adulterava, era excluído da igreja. Hoje não é mais pecado. Por quê? Porque nós entendemos que não é assim, não é dessa maneira. Nós fizemos a teologia, e a teologia fala que
A teologia fala que muita gente está indo para o inferno porque não está conseguindo compreender a palavra de Deus pelo Espírito Santo, mas pela ciência da letra. Por isso que o Espírito vivifica e a letra ela mata. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas estão transformando a verdade de Deus em mentira. Aí eu chego, prego, eu estou pregando o que está escrito aqui. Eu não estou pregando filosofia, eu não estou pregando história, eu estou pregando, está escrito aqui, por isso eu estou falando. Está transformando a verdade de Deus em mentira. Está lá no capítulo 1, verso 25 de Romanos. Aí o que acontece? Aí eles reverenciam não o Criador, que é bendito sobre todas as coisas, mas aí eles reverenciam o quê? A criatura. A criatura é quem? É eu. A criatura é você. A criatura é tudo que existe abaixo do céu, tudo que está no mar, tudo que está embaixo da terra e tudo aquilo que está embaixo do pé de Deus nos céus. Tudo isso é criatura, tudo é criado por Deus. Então as pessoas, os mentirosos, estão transformando a verdade de Deus em mentira e fazendo o povo adorar criatura, quadrúpede, como está lá do verso 26 para baixo. Enfim, depois você lê, você vai ver que o povo está perdido, está na lama, não sabe mais o que fazer. Agora por quê? Porque Oséias está dizendo aqui no verso 6 do capítulo 4, Oséias capítulo 4, verso 6, ele está dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Em outra versão, no original, diz que o meu povo foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Não adianta você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Quem está aqui perto, quem está longe, ou pela internet, ouve a palavra de Deus e diz: não, isso para mim não quer dizer nada, não significa nada. Meus irmãos, a pior coisa que tem é a gente conhecer a palavra de Deus e a gente não obedecer. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e não obedecem, será passivo de punição e condenação, se não houver uma humilhação e retroceder, deixar o pecado e voltar para Deus. Tem que haver isso. Aqui o Senhor, Ele está mostrando para nós, aqui por intermédio de Oséias, é uma palavra muito tremenda, que a Bíblia vai falar acerca dos pecados do povo de Efraim, ou Israel, porque todas as vezes que se fala Efraim no livro de Oséias, se está falando de Israel. Então aqui a Bíblia vai falar exclusivamente do pecado de Israel, ou seja, quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos o Israel. E o Senhor, Ele quer revelar os nossos pecados. Deus, Ele quer revelar os nossos pecados. Pastor, mas eu não tenho. Não o quê? Todos nós temos pecado. Não existe um justo sequer. Não existe alguém que possa bater no tórax e dizer: eu. Não existe. O dia que chegar, pode ter certeza que Deus vai te tomar para si. Vai fazer como fez com Enoque, vai fazer como fez com Elias, entre outros. Então, todos nós, Jesus diz que aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar, seja o primeiro a jogar, seja o primeiro a lançar pedras. Então todos nós temos pecado. Eu não posso apontar o teu pecado porque eu não te conheço. Você não pode apontar o meu pecado porque você não me conhece, a não ser alguma coisa que a gente vê aí aleatório, ou de olho nu na rua. Mas o que está dentro do nosso coração, ou o que nós fazemos no deserto, ou o que nós fazemos entre quatro paredes, só tem um que sabe. E esse um é Deus. Esse um é o Espírito Santo. E Ele aqui quer revelar. Por quê? Porque os nossos pecados, antes de ser cometido, já está escrito aqui. Antes de nós vir ao mundo, já está escrito aqui como nós seríamos, o que nós iríamos fazer, qual eram as opções que nós teríamos, os caminhos que nós poderíamos escolher. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Você não é obrigado a servir a Deus.
Você não é obrigado a escolher Deus, mas a partir do momento que você escolhe Deus, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade, você fez um juramento, há uma aliança entre você e os céus, há uma aliança entre o homem e Deus, e essa aliança ela não pode ser quebrada, não pode ser rompida. Por que nós erramos? Continuamente, falta de observar a palavra de Deus. Se nós observar, vamos deixar de ser pecador? Não, mas nós vamos errar menos, porque o Salmo 51, o salmista Davi falou que nós somos gerados em pecado, em iniquidade fomos concebidos pela nossa mãe, então todos nós já nascemos com pecado. Só que detalhe, veja bem, como eu te disse, cada vez que nós estudamos a palavra, cada dia que nós procuramos ler a Bíblia, entender, nós vamos cada dia mais fugindo mais do pecado. O peso do pecado, o peso do erro, ele vai caindo fora, ele vai saindo, ele vai se distanciando de nós. Por quê? Porque nós vamos desviando do mal, porque nós estamos olhando para a palavra de Deus. Imagina você dirigindo um carro, imagina você dirigindo um carro na madrugada, imagina você numa rodovia, e de repente, madrugada, 3 da manhã, 2 da manhã, e apaga ali o seu farol, apaga tudo, deu um pane, e está tudo escuro, não tem estrela, está cheio de nuvem. O que vai acontecer? Você vai prosseguir o caminho? Ou você vai encostar e vai esperar uma luz? Suponho que ninguém vai seguir se não conhece o caminho, se nunca passou por aquele lugar, não sabe se tem buraco, se tem curva, se segue, se desce, se sobe. Certamente você vai esperar, vai parar, vai tentar consertar a luz para você seguir. Então em trevas ninguém anda. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós estamos de Jesus que nós estamos andando em trevas, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não estamos com Ele. Mas a partir do momento que nós o conheçamos, que Ele entra na nossa vida, agora nós teremos luz, agora nós estaremos andando na luz, e Jesus ele vai dizer que então nós não tropeçaremos, porque nós estamos na luz, o nosso caminho está sendo iluminado, nós estamos vendo aonde nós colocamos o nosso passo, os nossos pés. Então, ou seja, nós não vamos errar, nós vamos caminhar em caminhos verdejantes, nós vamos passar por onde for e nós não vamos tropeçar, porque nós temos a luz, nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Só que Jesus diz que aquele que não tem Ele, aquele que não tem a presença dEle, esse tropeça. Meus irmãos, por que as pessoas estão caindo? Por que as pessoas enchem a cara? Por que as pessoas estão bebendo, adulterando, matando, mentindo, jogando, errando, virando do avesso? Tem a Bíblia, não sei qual o motivo de ter Bíblia, porque não lê, não estuda, não acredita, não segue, sabe? Esse tipo de pessoa são aquelas pessoas cegas, que não tem o Espírito Santo de Deus, usa a Bíblia como se fosse um cajado, sabe aquele santo que tem um cajadinho, para não errar, para não bater, ou para não chegar uma face, uma parede e cair de costa. Então a Bíblia talvez seja para isso, mas não porque ele está enxergando o caminho. Por quê? Porque ele está cego, falta luz, falta o Espírito Santo de Deus na vida dele. O homem que não tem o Espírito Santo na sua vida, a mulher que não tem o Espírito Santo, anda batendo para um lado e para o outro, não consegue ter firmeza, não consegue caminhar. Jesus Cristo fala que sem a minha presença, Jesus diz que sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas aquele que tem a presença de Deus, meus irmãos, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles vão rompendo, eles vão marchando. Tem luta, tem prova, tem processo, tem dores, tem sofrimento, mas eles estão de pé, eles vão rompendo como a águia, eles vão passando pela tempestade, pelo vento, pelo relâmpago, pelos trovões, eles passam sobre tudo e todos, e lá em cima então eles voam em paz, porque tudo ficou para trás, porque eles têm a presença de Deus na sua vida.
A diferença de um crente para o outro é que um quer vencer, o outro quer ser pedra de tropeço. A diferença de um crente para o outro é que um quer obedecer, um quer seguir a Deus, o outro quer impedir, o outro quer ser barreira, o outro quer olhar para ele e dizer: você é o crentão, você é melhor do que tudo. As coisas de Deus é sério. Olha o cenário como estava Israel, capítulo 4, no verso de número 1, o Senhor diz por intermédio de Oséias chama o povo de Israel e pede para o povo dar atenção e diz: olha, ouve, filhos de Israel, dai ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor quer falar algo com vocês, o Senhor quer revelar algo. Opa, Deus quer revelar, que pensa, hoje vai ser culto de revelação, vem aqui, Deus quer revelar, Deus tem mistério para falar, todo mundo vem, se reúne a multidão. Oséias vai abrir a boca e vai dizer: olha, filhos de Israel, o Senhor hoje tem uma contenda com os habitantes da terra. Peraí, o Senhor tem uma contenda por quê? Porque no meio dos habitantes da terra, diz ele no verso 1, não há mais verdade, não há mais benignidade e não há mais o conhecimento de Deus na terra. Não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus na terra. Pergunta para qualquer crente: você conhece Deus? Ele vai dizer: conheço. Você obedece? Obedeço. Aí você diz: você lê a Bíblia? Ele diz: de vez em quando. Fala: é notório, dá para ver que você não conhece Deus, que você não lê Bíblia, porque se você conhecesse Deus, lesse a Bíblia, você seria diferente, você não seria como você é, porque Deus não quer que você seja como você está sendo. Peraí, eu estou aqui, sou um crente, um pastor, de repente você me encontra aí no clube, me encontra aí numa praça, eu estou lá de bermudona ou de bermudinha, sem camisa, igual o Tarzan. Ô pastor, a paz do Senhor, vai se converter infeliz. Que pastor é esse? Pastor Adão, pelado. Que conhecimento que eu tenho na Bíblia, que conhecimento que eu tenho para passar para o povo da Bíblia, se eu que tenho que dar o testemunho, eu estou lá. Só a minha presença, a forma da minha postura, mostra se de fato eu conheço a Bíblia, estou vivendo a Bíblia ou não. Está aqui a irmã, com vestidão, com a saia, vestida, composta, aí está aquele calor abençoado, você passa no lugar, você olha para a irmã, parece que a irmã está indo para o chuveiro, está indo tomar banho, com uma toalha aqui enrolada, ô pastor, a paz do Senhor. Irmão, o que é isso? Não, é que está calor, está demais. Ah, está calor? E lá no inferno? Tem coisas que não tem explicação. A gente cumpre a palavra de Deus, ou nós vamos ficar aqui com essas três coisas. Não há na terra mais verdade, todo mundo está mentindo. Não há mais benignidade, todo mundo está agindo com maldade. E não há mais o conhecimento de Deus. Nós estamos conhecendo tudo e todos, mas estamos negando o conhecimento de Deus. Porque se nós conhecemos a Deus e saber como Ele é, por isso, meus irmãos, que nós temos que conhecer Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, como é Deus. Nós precisamos conhecer como Deus age. Porque senão, Deus é um velhinho, Deus é um coração mor, com a coroa na cabeça e um cetro na mão, um Deus que ama somente coração e mais nada. Meus irmãos, vocês estão enganados. Nós estamos enganados muitíssimo com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é santo, em Deus não há pecado. E a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam
Todos aqueles que querem se aproximar de Deus, aparte-se do pecado, aparte-se da iniquidade, seja santo. É impossível chegar a Deus, conhecer Deus, viver com Deus, viver para Deus, na impiedade, no erro, na mentira, no engano. O versículo 2, o Senhor continua dizendo por intermédio de Oséias: olha, no meio de vocês só prevalece o perjurar, só prevalece o mentir, só prevalece o matar e o furtar, só prevalece o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Verso 3: por isso a terra, ela vai se lamentar, ou ela se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo e como as aves do céu, pois até os peixes do mar eles serão tirados. Não, eu não acredito que Deus ele seja tão mau assim. Não, Deus não é mau, Deus ele é justo. Aquele que serve a Deus, aquele que é bom, que é temente a Deus, que procura andar em santidade, ele será transformado, ele irá viver com o melhor de Deus no céu, com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Essa é a recompensa, é o prêmio para quem é fiel. Só que aquele que não for fiel, ele também terá a recompensa dele. Por quê? Porque Deus é justo. A recompensa de quem não é fiel é o castigo, é as privações, é as pestes, é o fogo, é os gritos, é o pânico. Tudo isso virá, está vindo sobre a terra, a cavalo, a galope. Não adianta, não tem para onde fugir. E as pessoas dizem: eu quero viver 100 anos, eu quero viver 200 anos. Amém, viva o tanto que você quiser, mas que o sofrimento está vindo cada dia mais por causa da desobediência. Hoje é a idolatria, hoje os deuses hoje estão sendo aí donos de rede social. Os deuses hoje é ator de novela, ator pornográfico, é jogador de futebol, é cantor de rock, é cantor de samba, é cantor de funk, é político. Toda essa classe de pessoas, classe de satanista, está sendo os deuses, os ídolos. São eles que estão ditando as regras, são eles que estão ditando as modas, são eles que estão ditando a comida, os calçados. Hoje o povo vive segundo o que esse povo dita. E a igreja de Deus? A igreja de Deus está indo a galope, seguindo tudo da mesma forma. Tudo que se tem hoje no mundo, também tem no mundo evangélico. Daí coloca lá entre parênteses, gospel. Sábado o irmão estava pregando lá na festa de aniversário do templo, no Espírito Santo, e ele falando de coisas gospel que estava tendo. Daí ele mudou de assunto e ia falar: até o inferno gospel já existe, né? É chato, é estranho dizer, mas até inferno gospel tem, que inferno gospel é para os crentes relaxados. Pensam eles, né, que vai haver o inferno gospel. Meus irmãos, Jesus diz que lá embaixo, ele diz que lá o fogo, ele nunca se apaga, nunca se apaga. Ele diz que o bicho nunca morre. E Jesus, se você olhar na Bíblia, ele vai mostrar para nós, a Bíblia vai mostrar que Jesus falou muito mais no inferno, na veracidade, na existência do inferno, do que do céu. Acredite se você quiser, você não precisa crer. A minha função é alertar, é chamar a tua atenção, como Oséias está chamando a atenção do povo de Israel. No versículo de número 4 ele diz assim: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Os pastores começaram por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de número. Na década de 80, 90, abrir a porta, permitir irmãs cortar cabelo, pintar, pintura, permitir colocar calça jeans, bermudas, entre outras coisas. Por quê? Porque se não permitisse, devido às igrejas neopentecostal, as pessoas sairiam, iam para outras igrejas, e as igrejas, entre aspas, pentecostais, iam ficar vazias.
não iriam ter dinheiro, não ia conseguir, sei lá, o que eles queriam. Então eles disseram, por causa disso, fizeram um concílio nessa década de 90 e começaram a abrir mão para o corte de cabelo, para a calça, para a pintura. E hoje a igreja chega do jeito que está. Hoje ele não tem mais poder para disciplinar, para falar. Hoje não se pode pregar, até prega, mas não tem cobrança. E aqui, se ele for falar alguma coisa, todo mundo vai virar contra ele. Não é o que está escrito aqui, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Deus deu autoridade para Moisés, o povo seguia Moisés. Datã, Corá e Abirão se manifestaram para querer ocupar o lugar de Moisés. Moisés diz: espera aí, vamos fazer prova com Deus. Se esses homens, eles morrerem como morre qualquer mortal, pode ter certeza que Deus não me enviou. Mas se a terra, ela abrir a sua boca e esses homens for tragados vivos pela terra, vocês saberão que Deus me escolheu e que Deus é comigo como líder de vocês. Ah, meus irmãos, Moisés mandou o povo passar vindo do lado dele, aqueles que vieram bem, mas aqueles que ficaram nas tendas do lado de Datã, Corá, viram mais de 250 pessoas. A Bíblia diz que a terra, ela rachou, ela abriu a sua boca e diz que todos desceram vivos para dentro da terra e a terra se fechou novamente. Não brinque com as coisas de Deus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não vai mudar, Deus não muda, em Deus não há sombra de variação. Aqui, mais adiante, já vou para o fim, o verso de número 6 diz que o povo de Deus foi destruído, porque eles rejeitaram o conhecimento. Meus irmãos, quantas igrejas de doutrina, quantas igrejas que pregam a palavra, quantas pessoas que faltam, escola dominical, consagração, circo de oração. Quando se fala doutrina, se fala ensinamento. Quando nós estamos doutrinando, nós estamos ensinando o que? A verdade de Deus, porque não há ninguém que diz, eu sou sábio, eu sou aqui o mais sabidão, eu conheço. Não, todo dia a gente aprende alguma coisa, por mais que nós sabemos, nós precisamos estudar a Bíblia. E aqui o Senhor está dizendo que o povo foi destruído porque eles rejeitaram. Eles se empapuçaram, ficaram cheios, estavam fartos. Mas é interessante que o verso 7 diz: como eles se multiplicaram, como se multiplicou os pecadores, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Dura coisa é a pessoa tentar bater contra Deus. Você tem honra? Pastor, eu sou pessoa de honra. Cuidado, continue sendo fiel, temente a Deus, porque Deus pode mudar a tua honra em vergonha. Deus pode mostrar para todo mundo que está dentro do teu coração. Deus pode mostrar para todo mundo o teu pensamento, como foi a questão de Davi, como nós falamos aqui na palavra inicial. Davi peca escondida, comete o adultério com Batseba, escondido, ninguém vê. Mas o Senhor diz por intermédio de Natã: o que você fez às escondidas, eu trarei às claras como o sol ao meio-dia, para que todos os olhos vejam o teu pecado. Meus irmãos, com Deus nós não podemos brincar. Aqui o Senhor está dizendo que Ele pode transformar, Ele tem o poder, louvado seja o nome santo do Senhor, de mudar a honra do homem em vergonha, como também mudar a vergonha do homem em honra. Deus tem esse poder quando nós nos arrependemos e procuramos andar na sua presença como Ele quer. O versículo 9 ele diz: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa de todas as suas obras. O Senhor é um Deus que conhece cada um de nós, conhece o nosso deitar, o nosso levantar.
Ele conhece o nosso pensamento, as palavras antes de nós proferi-las. O Senhor conhece. Por isso que eu digo, com Deus não se briga. Veja que o Senhor, Ele está mostrando aqui por intermédio dessa palavra, que Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Jesus mesmo fala no Novo Testamento que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto, o que é que nós temos plantado? O que é que nós temos semeado? Qual é o tipo de trabalho que nós temos feito para Deus? Aqui a recompensa não é pelo nosso deitar, o nosso levantar, vou para a roça, vou para o trabalho, não, aqui é questão de obra. Eu darei a cada um segundo a sua recompensa. Aqui é trabalho na vinha, aqui é labuta, aqui é trabalho de seara. O que nós estamos fazendo? Já pensou você trabalhar toda a vida e mais 6 meses? Chegar o dia de você se aposentar, não vai ter nada contabilizado lá de INSS, você velhinho de bengala na mão esperando receber a sua aposentadoria e você não ter direito a nada. Trabalhei toda a minha vida, meu Deus, estou tudo quebrado, estou doente, não tem nada para mim. Não. Você vai questionar com quem? Com Deus, na seara de Deus. O que você fez? Para quem você fez? Você chegar diante dele, o Senhor dizer, eu te conheço, aqui não tem teu nome? Nunca. Senhor, eu preguei, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu curei, eu escrevi, nunca te vi, não te conheço, apartai-vos de mim. Você vai recorrer a quem? Está aqui, ó, o galardão a cada um segundo a sua obra. O caso é sério, não é fazer para as pessoas, fazer para Deus, é fazer para a obra de Deus. É hora de nós despertarmos do sono da indolência, é hora de nós despertarmos da preguiça. Ai, se Deus me desse, ai, eu precisava de um carro para fazer a obra. E você vai orar, vai fazer campanha, Deus vai te dar o carro, mas Deus conhece o seu coração. Deus te deu o carro, a minha obra agora é lago, a minha obra agora é fazenda, a minha obra agora é cachoeira, a minha obra agora é passear com a família. Cuidado, Deus pode preparar uma cilada lá na frente, Deus pode preparar um laço lá na frente, ter perca total do seu bem ou talvez do ente querido, para você ver que lá atrás você fez um voto com Deus, que você ia fazer a obra de Deus, e agora você tirou férias, agora você abandonou a obra de Deus e está vivendo como um pássaro fora da gaiola. Meus irmãos, é melhor que nós não façamos promessa do que fazer voto para Deus e nós não cumprimos, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Ele diz aqui no verso de número 12, aliás, no verso de número 10, o povo, eles comerão, isso aqui também é terrível, eles comerão, mas não se fartarão. Já pensou? Aquela mesa posta, e você come, a comida está indo no fim, acaba, e você está como se não comesse. Aqui o Senhor está dizendo que o povo vai comer e não vai se fartar, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. O escritor aos Hebreus diz para nós olharmos para Jesus, que Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Que nós não venhamos olhar, queridos irmãos, para a direita nem para a esquerda, que nós não venhamos olhar para as coisas alheias, mas que nós venhamos estar unicamente de olho no Senhor. Ele diz no verso de número 12, o meu povo, aliás o 11, ele diz, a incontinência, ou a prostituição e o vinho, e o mosto, né, que é a bebida forte, tiram a inteligência do homem. Tudo isso aqui é pecado. Então o ato do pecado contínuo torna o homem tolo, tira dele a inteligência. É o que está dizendo aqui. O versículo de número 2 diz, o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana,
e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Aqui o povo está dando mais ouvido às mentiras da idolatria, a mentira das religiões, do que dar ouvido a Deus. Não, porque eu fui ali na macumba, o pai de chiqueiro falou isso e isso para mim. Ah, mas eu acreditei, porque estava com charutão na boca, estava com a garrafa de conhaque bebendo, falando as coisas estranhas, apontou para mim com o olho vermelho igual fogo, falou isso, eu acreditei. Ah, eu acredito porque eu fui lá na mesa branca, manifestou lá no sei de quem lá, e apareceu lá o meu bisavô com a voz igualzinha, com a semelhança, falou isso, eu acreditei. Mas, e na palavra de Deus, você está consultando quem? Você que é crente, quem você está consultando? Ah, pastor, estou consultando o profeta, eu estou consultando a profetisa. Peraí, mas o que ele profetizou para você? O que esse profeta, o que essa profetisa profetizou para você? Não, é Deus na vida dela. Presta atenção, as profecias. Calma aí. Ah, pastor, eu estou passando a prova lá em casa, a luta está grande, eu não aguento mais. Não, meu marido é só Deus, minha esposa é só o cordeiro, não dá, não aguento mais. A igreja por aí, o povo está dizendo que agora pode separar, se não der se a gente não consegue viver mais, se está sendo empecilho na obra, eu posso separar, posso casar de novo. E foi o profeta lá em casa, foi a profetisa lá em casa, bateu o pé, quebrou até a sola do sapato, o salto do tamanco, no mistério, e diz: olha, irmã, Deus a partir de hoje está preparando um novo varão, um varão melhor, vai tirar esse barrigudo da tua vida, vai tirar esse murmurador, e não sei o que, está preparando um forte, um novinho. Eita, a irmã chora: meu Deus, eu creio, é Deus puro, sem mistura. Aí lá no trabalho, está o irmão lá trabalhando, na luta, no sol, lá na usina, chega o profeta de Satanás, batendo o pé, chutando com aquela bota com bico de ferro nas estruturas, fazendo aquele barulho que tine, e diz: olha, Deus manda eu te dizer, homem, vai tirar aquela mulher murmuradora, aquela contendeira, aquela mulher que se chega tá com o cabelo desse tamanho, está deitada no sofá, com a perna pro ar, brincando de WhatsApp, a panela tá vazia, louça, a pia cheia de louça. Deus vai tirar, vai soprar o vento e vai preparar uma novinha, filé. O irmão está lá em cima, se brinca até cai da escada em mistério. Oh meu Deus, é Deus puro. Quanto tempo eu estou esperando por isso? Isso são profecias que 99% dos homens e das mulheres hoje querem ouvir, mas nenhuma, eu digo com 100, com 1000% de certeza, com base, mais de 20 bases na Bíblia, que não existe esse tipo de profecia. Todas essas profecias são diabólicas, todas essas profecias são terrenas, todas essas profecias, esses profetas são do diabo, não provém de Deus, não estão na Bíblia. Eu não posso aprovar, eu não posso dizer, se tivesse eu diria, realmente é verdade, mas eu não posso concordar. Pastor, você pode provar? Posso, se tiver dúvida, vem aqui depois que eu te passo as bases, ou vou pregar qualquer dia cedo. Mas o que eles fazem? Eles estão procurando esses profetas, as pessoas estão correndo atrás como Israel fazia. Israel procurava os profetas da mentira para ouvir o que eles queriam, e os profetas certamente eles pregavam, certamente os profetas eles falavam tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir. Meus irmãos, e aquilo que nós queremos ouvir não é o que Deus tem para nós. Pode ter certeza que não é o que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem coisa melhor. A Bíblia diz para nós que Deus, ele quer a nossa obediência, ele quer a nossa sinceridade, ele quer a nossa santificação. Hoje mesmo, conversando com o irmão, eu disse que nós vamos ter luta todos os nossos dias da nossa vida. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição,
Nós temos que estar agarrado em Cristo, abraçar com Cristo, pedir a misericórdia para nós ir até o fim, senão nós não vamos suportar. Os dias são maus, disse o Senhor Jesus. Nós não podemos deixar de olhar para Ele nem um minuto, porque se nós deixar de olhar, Jesus vai voltar. E se nós não estivermos olhando para Ele, Jesus voltar. Quando nós olharmos para o que nós olhar de novo, Ele vem e nós ficamos. A vinda dele vai ser no abrir e piscar de olho, é muito rápido. Não vai dar tempo da gente pedir perdão, não vai dar tempo da gente casar, não vai dar tempo da gente acertar as coisas, pagar a dívida, tirar aquela faixa de caloteiro. Nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. Os mentirosos estão aí enganando tudo e todos, está enganando todo mundo, e as pessoas estão dando crédito. Ninguém quer ouvir mais uma palavra como essa. Louvado seja Deus por você estar aqui ouvindo. Eu vou encerrar, antes eu quero ler aqui Isaías, capítulo 30, no verso de número 8, o Senhor vai dar uma ordem para o profeta Isaías. O Senhor vai mandar o profeta escrever algo para ficar na memória do povo. Presta bem atenção, meus irmãos, que as pessoas às vezes fazem coisas escondidas, acham que ninguém está vendo, mas Deus vê. Deus vê tudo e Deus escreve e diz para eles: fizeram escondido, mas está aqui, eu revelo. Olha, capítulo 30, verso 8 de Isaías. O Senhor diz para ele: vai, né, Isaías, pois agora escreve isso em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Isso aqui foi nos dias de Isaías, e todo dia nós vamos ler isso aqui até a volta de Cristo. E continua no verso 9. O que Deus manda escrever, Isaías? Diz o verso 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei ou a palavra do Senhor. Verso de número 10: que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Versículo de número 11: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isso aqui, o povo de Israel estava cometendo entre eles. Só que Deus vê tudo. Deus diz: profeta, escreve. Isso aqui vai ficar para sempre, vai ser perpétuo. Escreve tudo, está aqui. Aí eu pergunto: será que isso aqui está acontecendo hoje? Quantos pregadores que vai pregar, alguém puxa aqui o paletó dele: ó, não pode pregar isso, não prega contra a televisão, não prega contra adultério, não prega contra a política, não prega contra a mentira, não prega contra jogo, não prega... Ué, meus irmãos, se eu congregasse no ministério que eu não tinha liberdade, autonomia para pregar, certamente eu não pregaria, nem estaria mais no ministério. Nós somos usados por Deus para pregar o que Deus manda, não é o que as pessoas querem ouvir. Se fosse para a gente pregar o que a gente quer ouvir, vamos viver no YouTube. Coloca lá pregação de bênção, pregação de vitória, oração de bênção, oração de milagre. Vamos deitar lá e vamos ficar: oh meu Deus, eu creio. Ou vamos comprar caixinha de promessa e vamos tirar lá as palavrinhas: bem-aventurado, será bem na entrada, bem na saída. Não sei, esse tipo de coisa que está lá. Não é essas palavras que Deus tem para nós. A palavra que Deus tem para nós está aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra dele, está aqui sem mistura. Não precisa teologia, não precisa hermenêutica, homilética, exegese para nós entendermos isso aqui. Só tem o Espírito de Deus, nós entendemos a palavra do Senhor. Que Deus, pela sua infinita graça, que Deus, pela sua infinita misericórdia, venha falar contigo,
Que Deus venha libertar cada um que precisa de uma libertação. Como eu falei, nenhum de nós somos perfeitos. Nós precisamos conhecer a verdade para que nós possamos ser libertos. E como eu falei antes e repito, é melhor que nós não conhecemos a verdade, como diz a Bíblia, do que nós conhecermos a verdade e a gente não obedecer, a gente não praticar. Deus um dia vai cobrar de cada um de nós. Aí o que nós vamos dizer para Deus? Senhor, eu nunca ouvi. Deus vai falar, não, pera, deixa eu pegar o culto do dia 20 de abril de 2022 na Renovo Pentecostal, lá em Uruaçu. Quem vai estar lá sentado? Eu. Quem vai estar lá sentado? Você. Peraí, você não ouviu? Você não conheceu? Por que você não colocou em prática a minha palavra? O que a gente vai dizer para Deus? Já pensou Deus dizer, apartai de mim maldito, apartai de mim maldita para o fogo eterno? Já pensou? Só porque a gente não quis obedecer, só por capricho. Enfim, que Deus abençoe nossas vidas, que nós venhamos guardar essa palavra e lembrar que tanto Israel quanto Judá foram levados cativos, não por coisas horrendas, terríveis, mas simplesmente por causa da desobediência e por causa da idolatria que eles fizeram contra Deus. Eles foram levados cativos, sofreram, destruíram, perderam tudo que tinham, só por causa da idolatria e da desobediência. Vamos pegar o exemplo da Bíblia, para que nós possamos ter uma vida abençoada e repleta da glória, da presença, das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Palmas, bem alegre e adora e exalta o nome do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.